Olá, bem-vindo ao programa A Grande Esperança para a Família. Família disfuncional. Hoje é um tema recorrente. O que é a família disfuncional? É aquela que foge do padrão da família tradicional. Comumente nós conhecemos família composta por um homem, uma mulher, marido, esposa, pai, mãe e filhos. Mas é comum hoje encontrarmos famílias compostas apenas da mulher, filhos que foram criados apenas pela mãe, filhos que foram criados e são criados apenas pelos pais. Também é comum encontrarmos famílias compostas, por exemplo, apenas por mulheres ou apenas por homens. Família disfuncional também pode ser aquela família que passa por dificuldades ou que os filhos são criados por pais que têm problemas com as drogas, o alcoolismo ou outros tipos de interferências. Família disfuncional é hoje um problema ou seria uma solução? Acredite, há correntes que apostam que esta é a família dos tempos de hoje. Outros dizem que o problema e o perigo da sociedade é justamente porque a família saiu do padrão tradicional. São os tempos modernos, são os tempos atuais. Como Deus vê tudo isso? Filhos criados por avós, filhos criados pelo pai, criados só pela mãe, filhos criados somente por homens, criados somente por mulheres, mães solteiras, pais solteiros. Há uma lista quase que interminável de tipos diferentes de família. Precisamos ter a consciência que isto é uma realidade. É o resultado de uma sociedade cada vez mais antropocêntrica, individualista, mas ao mesmo tempo carente. Em nossa moderna cultura, o indivíduo vale muito mais do que a comunidade. Nossos laços são estabelecidos mais em função de uma satisfação pessoal do que de alianças e de tradições. Nossas identidades são negociadas e apoiadas prioritariamente, tais como corpo, etnia, indumentária, preferência sexual. Nossos dramas são todos psicológicos e dizem respeito à subjetividade de cada um. O afeto vira negociação. São palavras duras, mas são fatos. Um fato social, por exemplo, passa a ser um drama interno do sujeito. Se o adultério era antes crime, ele agora é uma questão ética individual. Tempos modernos. No dicionário, a definição e a noção de casal, por exemplo, é de acordo com a separação de sexos. A noção de família e casal tem origem definida claramente: marido e mulher, pai e mãe, avô e avó, etc. Na atualidade, não é mais possível contar apenas com um modelo familiar nuclear. Por quê? Porque as mudanças sociais levaram a um apagamento dos símbolos que marcavam os espaços familiares tradicionais. Como, por exemplo, os pais do mesmo sexo. Nessa nova construção da família, a noção de sexo vem perdendo espaço para os domínios do gênero, criando as condições para a aceitação e o reconhecimento oficial da família homoparental. Mas o que Deus pensa disso? Qual o propósito deste Deus para com a família? Há um texto na Bíblia, está lá em Salmos, capítulo 127, a partir do verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Seu plano inicial, o plano de Deus então, era de que ele deveria ser o edificador da casa, o edificador da família. Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Somente pelo retorno, amigo, somente pelo retorno ao padrão de Deus para as nossas famílias, poderemos começar a entender as grandes bênçãos que Ele preparou para todos nós, em lares construídos sobre a rocha sólida da Sua palavra. Alguns princípios básicos acerca do pensamento de Deus com relação a casamento.
A família começa com o casamento. Esse é um princípio bíblico, um princípio divino. Quando Deus criou Adão e Eva, ele revelou seu plano básico. Sabe o que ele disse? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Este plano é claro. Um homem ligado a uma mulher. Milhares de anos mais tarde, Jesus confirmou que este ainda era e deveria continuar sendo o plano de Deus. Ele citou um verso e acrescentou lá em Mateus 19, verso 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós podemos entender esse texto do ponto de vista literal do casamento. Um casamento feito aos olhos de Deus não deve sofrer interferência ou ruptura por outro que não seja o próprio Deus. As relações sexuais, por exemplo, estão aprovadas por Deus. Onde? Somente dentro do casamento. Não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento aprovado por Deus, ou seja, esposa e esposo, homem e mulher. Todas as outras relações sexuais são sempre e absolutamente erradas. Inclusive, Deus especifica que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são absolutamente proibidas. Isto é citado lá em Romanos, no capítulo 1, verso 24. Se um casamento constitui a união entre um homem e uma mulher, e relação sexual só é permitida no casamento, então qualquer dos dois motivos que une duas pessoas do mesmo sexo está errado. Outro princípio básico. Os filhos. É uma bênção que Deus criou para configurar uma família. É o privilégio ter filho, é um privilégio termos filhos. E Deus ordenou a Adão e Eva e aos filhos de Noé que tivessem filhos. Ainda que nem todas as pessoas tenham que se casar e que nem todas terão que ter filhos, é ainda o plano básico de Deus, que os filhos nasçam dentro de famílias completas, com pai e com mãe. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos autorização para uma mulher ter relações sexuais para conceber um filho antes ou sem o casamento. A paternidade solteira, que está se tornando moda em nossa sociedade, é um afastamento do plano de Deus e traz sérias consequências para as gerações seguintes e já na geração presente. Então fica claro que o único modo pelo qual podemos esperar ter boas famílias construídas nos princípios divinos é voltar ao plano de Deus, o plano que Deus tem revelado. Nós temos que estudar a Bíblia, aprender esses princípios, aplicá-los em nossas vidas e ensiná-los aos nossos filhos e aos filhos dos filhos, para que eles se lembrem que os benefícios serão eternos. Você está construindo o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus. Você acha que a sua família, ela precisa funcionar melhor? Você conhece alguém que vive um relacionamento disfuncional? Uma família que vive tal situação? E você, está construindo o seu lar sobre a verdadeira fundação, a palavra de Deus? Existe solução. Existe solução para tudo, especialmente quando a solução chama-se Deus. Mas vamos começar a fazer nossa parte através de uma experiência de fé, dependência desse Deus, cultivando o sadio hábito da comunhão, da sua palavra, diariamente dentro de casa, lendo a Bíblia todos os dias, orando com os nossos filhos, ensinando-os os bons modos, os bons hábitos, para que eles possam formar valores e moldar o seu caráter. O relacionamento de um casal cristão tem que ser na base do amor, da espiritualidade, da compreensão, do carinho. Enquanto você ouve essa linda melodia, pense a respeito disso. Há alguma coisa no meu casamento, na minha família, que não está funcionando direito? Deus, o grande consertador de tudo, vai te ouvir nesse instante e vai te ajudar.
Ficou claro que Deus aprova o modelo que Ele criou. Ficou claro que Deus não pode concordar com a mudança, com a ruptura que este homem, que a humanidade fez dentro do padrão que Ele estabeleceu. Família é coisa de Deus, é invenção de Deus. E o modelo que Ele fez tradicional, só Ele pode mudar. Ficou claro também que nós vivemos em tempos de mudanças e ao nosso redor nós muitas vezes teremos que conviver com famílias disfuncionais. Então vale alguns conselhos. Use o amor. Não trate as pessoas com discriminação. Você tem um conceito formado já sobre todas as coisas. Mesmo assim, use o amor. Aceite as pessoas como elas são. Muitas vezes você tem que conviver com esse tipo de diferenças. Fale, aproveite a oportunidade, diga para esta pessoa o que Deus deseja que ela faça. Ore por ela, trabalhe espiritualmente com esta pessoa. E haja de tal maneira que você possa ser aceita ou aceito também por pessoas assim. Aliás, as pessoas só mudam se forem bem aceitas, como nós somos pelo nosso Deus maravilhoso. Até porque nós não somos padrões, não somos padrão. Somos pecadores, disfuncionais. E Deus nos ama, Deus quer nos consertar, nos moldar, nos melhorar. E eu espero que hoje você e eu compreendamos isso. Feche seus olhos e abra o seu coração e fale com Ele, o nosso Deus. Sim, Pai, é contigo que precisamos levar todos os nossos problemas, as nossas causas. É para Ti que devemos entregar os nossos problemas, porque só Tu pode resolvê-los. Senhor Deus, visita cada coração, cada família e aquelas que estão passando por dificuldades, especialmente as famílias destroçadas, disfuncionais, para que Tu possas, Senhor, consertar, ligar os fios que estão desatados e assim reconstruir, construir no coração dessas pessoas o Teu amor e reconstruir aqueles lares que estão destruídos. É em nome de Jesus que nós suplicamos estas bênçãos. Amém.